Como foi profundo o que aprendemos no devocional de ontem, quando iniciamos o Novo Testamento. Estamos no livro de Mateus, o Evangelho do Apóstolo Mateus, hoje capítulos 5, 6 e 7. As bem-aventuranças. Se Deus já sabe o que pediremos, então por que pedir? Recado aos que gostam de julgar. Estes são alguns dos ensinamentos que traremos aqui e, lembrando, não tem como falar sobre todos, porque o Senhor Jesus aqui nestes capítulos, ele traz muitos, mas muitos ensinamentos para as nossas vidas. Então que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento ao ler e aquilo que eu extraí, eu trago para você nestes instantes que aqui estaremos juntos. No capítulo 5, do versículo 1 ao 12, ele fala sobre as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, que ele diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças pareciam uma inversão de valores, mas na verdade o que Jesus queria era contestar a sabedoria convencional daquela época, segundo a qual os ricos e influentes desfrutavam maiores bênçãos de Deus. Jesus queria para os seus seguidores o entendimento de que o material é apenas passageiro e certamente não é a única realidade. Não queria que pensasse em ser a situação em que viviam o sinal da bênção ou do juízo de Deus. Antes, queria que vissem que os pobres podem ser espiritualmente ricos, como você pode confirmar isso também no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5. Se regozijar e exultar com a perseguição reforça a nossa identificação com o que é certo. Também podemos exultar porque, embora a justiça tenha um preço, tem também uma recompensa. A perseguição lembra-nos que podemos antever algo melhor nos céus. Mateus não está incentivando o complexo de mártir. Não existe glória na dor. Alegria não provém do sofrimento físico em si, mas da causa do sofrimento, Cristo Jesus. As bem-aventuranças são um modelo de perfeição que requer que nos declaremos dependentes de Deus. Não podemos, mas Deus pode. Mesmo quando fizer isso, implica a incapacidade de seguirmos perfeitamente. Devemos persistir na obediência. Elas expressam a qualidade de vida que Deus pretendeu para a humanidade desde o princípio, uma vida de bênçãos. A palavra bem-aventurado também pode ser traduzida por feliz, mas denota algo mais que mera emoção. Quanto mais nos aproximamos dos padrões de Jesus, tanto mais experimentaremos as bênçãos de Deus. No versículo 17 e 18, Jesus ele fala sobre a lei. Ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei é cumprida com a vida sem pecado e a morte sacrificial que Cristo cumpriu perfeitamente, tanto a letra como o espírito da lei. Além de Jesus, ninguém pode obedecer perfeitamente à lei de Deus. Mas, quando Deus olha para o cristão, vê nele a justiça de Cristo e não os pecados. Cristo, com a sua vida perfeita, pagou a nossa punição por termos transgredido a lei de Deus. Por conseguinte, Deus nos credita
a justiça que provém de Cristo. No versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Paus, pedras e, é claro, palavras podem ferir. Jesus chega até a fonte interior do pecado, o estado do coração. O assassinato começa com uma atitude homicida que deseja o mal de uma outra pessoa. Jesus considera a intenção tão perigosa quanto o ato. Palavras iradas podem ferir a pessoa que as profere tanto quanto ao alvo pretendido. No versículo 29 e 30, quando fala sobre o adultério, ele diz assim: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui, o Senhor Jesus utiliza de uma hipérbole, figura de linguagem na qual se utiliza o exagero para realçar o que se quer dizer. Jesus usou essas hipérboles para chamar a atenção dos ouvintes. O pecado é extremamente perigoso. São necessárias medidas radicais para eliminá-los. O pecado contumaz ou repetido põe em risco a vida espiritual, do mesmo modo que uma infecção gangrenada ameaça a saúde física. No versículo 37, quando ele está falando sobre juramentos, palavras, ele diz: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vivemos em uma época em que a palavra caiu no descrédito de tal forma que a verdade se tornou em mentira e a mentira em verdade. Os valores estão invertidos, mas o verdadeiro cristão tem em seus lábios a palavra transparente, verdadeira e sempre bem definida. No versículo 48, ele diz: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ninguém pode ser tão perfeito quanto Deus. Mas Jesus não nos chama para um ato inútil. A palavra perfeitos indica plenitude ou maturidade, algo diferente de uma perfeição sem pecado. Mais adiante, Jesus sintetizou toda a lei em 2 princípios básicos: as leis do amor a Deus e ao próximo. Você vê isso no capítulo 22, versículo 37 ao 40. Do mesmo modo, Jesus disse que a lei representa a expressão plena e amadurecida da lei. Para vivermos de maneira perfeita, o amor de Deus deve fluir de nossas vidas para os outros, até mesmo para os nossos inimigos. No capítulo 6, no versículo 8, quando ele fala sobre a maneira como devemos orar, ele diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Ele está falando aqui sobre a maneira como os hipócritas oravam. Se Deus já sabe o que necessitamos antes de pedirmos, então por que pedir? A oração nunca teve, por fim, informar a Deus de algo que ele não soubesse. A razão de ser da oração não é simplesmente obter o que queremos, mas cultivar um relacionamento com Deus. Em consequência, a oração pode mudar a nós e não a situação, reforçando a nossa confiança na suficiência de Deus e harmonizando a nossa vontade com a vontade dele. Já no capítulo 6, ainda, versículo 10, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele diz assim:
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos para que seja feita a vontade de Deus, estamos nos rendendo à autoridade dele, dando-lhe permissão para cumprir os seus melhores propósitos em nossas vidas. Tal atitude expressa o humilde reconhecimento de que ele sabe melhor do que nós o que é certo. Também declara a nossa intenção de obedecer a ele, a fim de que não obstruamos os seus propósitos e nem prejudiquemos a expansão do reino de Deus. No versículo 18, ele fala sobre como jejuar. E ele diz: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. O propósito de jejuar é atrair a atenção de Deus, não das pessoas. Com disciplina espiritual, o jejum pode nos ajudar a convergir a atenção para Deus, aumentando a nossa capacidade de nos concentrar mentalmente, aguçando a nossa sensibilidade para as coisas do Espírito. No entender de alguns, o jejum também purifica o corpo de toxinas e, por extensão, libera o espírito de preocupações. No versículo 23, ele diz assim, quando fala sobre os olhos, ele diz: se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus ele estava falando aqui era que a luz, que pode ser trevas, avaliando o contexto do que ele falou, é sobre o que recebemos em nossa mente. Podemos receber uma suposta luz, que na verdade são trevas, algo falso ou mal aparência de bom ou verdadeiro. Se estivermos abertos para esse tipo de luz, logo estaremos cheios de trevas. Assim, Jesus nos adverte que sejamos cuidadosos quanto às ideias e os pensamentos que nós acolhemos. No versículo 25, ele fala sobre ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus aqui está nos ensinando, na verdade, é um convite para descansarmos em seus braços, braços de um Pai amoroso, do que propriamente um mandamento. Como seres humanos, às vezes, ultrapassamos os limites e nos afligimos em vez de confiarmos. Porém, apenas quando nos concentramos de contínuo em nós mesmos e não em Deus, é que violamos o princípio de Jesus. Ele deixou como princípio libertador e não como outra lei com que nós devemos nos preocupar. Já no capítulo 7, ele fala sobre julgar. Ele diz assim, no versículo 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Observe que quando o Senhor Jesus fala sobre julgar, ele fala sobre qual critério que está se usando. Existem pessoas que julgam pelo que a religião lhe ensinou, outros pelo que o líder espiritual passou, ou pela opinião de alguém, e não pelo que diz a palavra. A pergunta é, qual critério você tem usado para julgar? Lá no versículo 22 e 23 deste capítulo, ele termina dizendo assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele fala isso sobre aqueles que expulsavam demônios, pregavam. Para alguns isso significa que Deus às vezes atua por meio de instrumentos imperfeitos. Ministros não regenerados, por exemplo. A sua obra é realizada a despeito de tais pessoas, jamais graças a elas. Outros dizem que os milagres podem proceder de outras fontes que não de Deus. Satanás pode produzir milagre. Falsificados. As ilusões psicológicas ou sugestões hipnóticas podem servir de explicação para outros milagres. Alguns impostores, afirmando virem do Senhor as suas capacidades sobrenaturais, podem enganar a outros e às vezes até a si próprio. Amanhã a gente volta para falar mais sobre o livro de Mateus e que Deus abençoe você. Até amanhã.